Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vocês podem ir entrando nessa live maravilhosa que toda sexta-feira a gente faz com os nossos coleguinhas. E hoje é um dia especial, que a gente vai conversar com o nosso grande Ernesto Castro. Ernesto é uma pessoa muito conhecida no Brasil e agora no mundo, né? Ele está na Flórida hoje em dia, então hoje a gente está internacional também. E a gente só vai esperar ele entrar aqui para a gente começar a dar os nossos recadinhos. Mas enquanto isso, vai chamando todo mundo, vai chamando os colegas, vai chamando os amiguinhos para participarem da nossa live, porque vai ser muito legal. Boa noite, Luciano, como é que você tá? Hoje é mais uma live nossa, a gente vai conversar com o nosso colega Ernesto. E eu tô tranquilo, como é que vocês estão? Como é que estão aí na quarentena? Tá tudo sucesso? Já surtaram umas duas vezes? Claro, todo mundo surtou, né? E E vocês gostaram da última live com a Marina Silva? O que vocês acharam da live? Minha internet sempre dá umas bugadas, sabe? Descobri que ela às vezes bate o limite dela. Mas é isso aí. Oi, Cris, tudo bom? Cris, você quer participar do vídeo? Quer mandar uma mensagem aqui? Cris entrou também. Pois é, vão chamando os coleguinhas e tudo. Você quer dar um oi, Cris, pra alguém? O que é? Oi. Oi, Sandro. Pessoal, enquanto o Ernesto não chega, a gente vai chamando todo o pessoal, que daqui a pouco a gente começa a nossa conversa super divertida. A gente vai dar algumas alfinetadas, porque a gente, né? A gente não consegue, mas no mais tá tranquilo, tá tudo certo. E tô perguntando pro pessoal como é que tá a quarentena, como é que tá tudo, e, e é isso. Deixa eu ver, o nosso colega até o momento não entrou, mas eu acho que ele vai entrar já já. Ele disse que já tinha feito umas lives no Instagram e tudo mais. Oi, Nina, você é nova aqui? Eu não vi você da última vez. Mas da última vez também foi corrido, né? E, pessoal, não sei se você já conhece o Ernesto, né? O Ernesto, mas acho que muita gente aqui já conhece ele, né? Ele foi por muito tempo o chefe do Cristo Redentor do... Ah, entrou. Só um minutinho que eu vou colocar ele e a gente continua a nossa conversa. Oxe, cadê? Pera aí, pessoal, só um instantinho. Aqui, achei. Nossa. Tô chamando agora o Ernesto, pessoal, e a gente já começa a nossa live. Beleza, Sandro? Como é que você tá, amigo? Pode ir chamando o pessoal, vai chamando, vai conversando aí. Depois a gente vai mandando umas perguntas. Opa! Oi, Johnny. Estou aqui tentando ajeitar as coisas ainda, deu pau no meu outro perfil. É, pessoal, vai falando. Minha imagem tá boa, Ernesto? Tá tudo certo? Porque minha internet tava meio zoada esses dias. A tua imagem tá boa, Ah, perfeito. mas agora eu não estou sabendo. Tá conseguindo ouvir? Tá- Conseguiu ouvir? Oi, tô te ouvindo agora. Tá tranquilo. Pois é, Ernesto, podemos conversar na nossa conversa e tal? Vamos lá. Primeiro eu queria começar fazendo um protesto, cara, porque a gente, a gente, o homem médio, normalmente vocês, assim, vocês que são, tipo, o cara é bem sucedido, o cara é inteligente, o cara já foi chefe de uns parnas mais importantes do Brasil e o cara ainda é bonito, isso é muita pressão pro homem médio, cara. Qual o problema de vocês, assim, sabe? Eu não entendo isso não, velho. Ah, Hein? vai ver que o que é o castigo, sei lá, né? Velho, putz, porra.
a gente se esforça tanto e tal pra ter um nível assim, sabe? Pois é, Ness, como é que você tá, cara? Como é que tá você tá falando direto da Flórida, né? Tá fazendo Isso. mestrado? Eu estou afastado para o doutorado aqui na Universidade da Flórida, né? Tô quarentenadaço aqui, né? Voltaram os casos, voltaram a explodir, mas numa casa e tal, então tem ainda um pouquinho de ar livre, tem uma trilha aqui do lado de casa que dá para dar uma fugidinha, isso é permitido, então sobrevivendo bem aí na quarentena. É, não, eu também tô em uma casa, então tá maravilhoso aqui. Ernesto, vamos lá. Normalmente eu sempre começo, tipo, o pessoal deve já estar percebendo esse roteirinho assim, sabe? Mas eu até não procuro não apresentar muitos convidados assim antes, porque o que a gente quer é que a pessoa se apresente própria, assim, fale sobre a história dela, né? E eu queria começar pedindo que você fale sobre a sua história acadêmica, como você começou na universidade, que universidade, como é que foi, você era muito da zoeira, que tipo de universitário você era, Ernesto? É, bem, acho que indo um pouquinho além, acho que tudo começou quando eu era mais moleque, assim, e eu ia muito pro sítio dos meus avós, né? Eles moravam num sítio e eu ia pro mato e tal, então acho que esse contato aí com a natureza que me levou a procurar isso. Então, na adolescência, comecei a acampar, a fazer trilha nos parques, e aí me apaixonei por isso, resolvi fazer biologia. Então, Sei, eu fiz faculdade de biologia na UFRJ, no Rio, né? sim. Ainda na graduação, comecei a me envolver com alguns movimentos. A gente fundou uma ONG lá dos alunos para plantar Nossa, manguezal, fazer várias coisas, né? E aí emendei no mestrado. No mestrado eu comecei a trabalhar em unidade de conservação, porque minha pesquisa foi na Reserva Biológica de Poço das Antas, né, Rio de sim, sim. Janeiro. E quando eu estava defendendo o mestrado, assim, entreguei a dissertação, ainda não tinha defendido, teve o concurso do IBAMA na época. Nossa, E, e foi o primeiro concurso do IBAMA, foi em 2002 isso. nossa, E então era um concurso que se falava há muitos anos, que ia um dia ter e tal, era meio obrigatório fazer. Eu não estava pensando nisso, mas fui lá fazer, acabei passando e fui parar em Brasília, mas para trabalhar com cara, ciência ambiental. Aí fiquei quase um ano em Brasília, me chamaram para voltar para o Rio, mas voltando para a faculdade, que aham. foi o que você perguntou, na faculdade eu era da social, assim e tal, mas eu tinha acabado de ter uma filha, eu tive uma filha com Nossa, 18 anos, ela e, nasceu uma semana antes de eu entrar na faculdade, então os nossa, cara. trotes eu pulei, porque eu fiquei em casa cuidando de bebê, Trocando mas fralda e tal. mas isso hoje ela é a mascote da galera, assim, porque eu levava ela para tudo que é coisa, inclusive para saída de campo, às vezes, anos eu comecei a levar ela para atividades da faculdade, viagem com a galera. Então, assim, perdi um pouco da Sim. bagunça, não tudo, e tive outras experiências também. Ah, massa. Já. Ah, massa. Mas isso não atrapalhou de nenhuma forma a sua graduação, nem nada. Eu acho que só acrescentou, né? Eu O tive fato de você. de ter apoio da minha família, assim, né? Então, é, logo no começo eles deram um super suporte, minha mãe, a minha sogra na época. E depois, quando eu comecei a ganhar a bolsa de iniciação científica, essas coisas, eu começava a comprar umas fraldas, comecei a ajudar até a surgir geral, né? E até hoje estamos aí nessa de pai, né? A gente Nessa de paternidade, assim que não acabou nunca, né? exatamente. Pois é, Ernesto. Aí, você foi logo em seguida, você saiu da faculdade, já começou o mestrado ou teve um tempo assim que você aguardou alguma coisa assim? Ao mesmo tempo eu fazia várias coisas, né? A gente tinha os projetos dessa ONG que eu falei, que era Conhecer para Conservar, Hum. e eu fiz estágio também na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio. Sim, Então, sim. tive 6 meses de intervalo entre a formatura e entrar no mestrado, que eu fiquei mais dedicado a essas coisas, mas também já fazendo um pouco da pesquisa do mestrado. E no Aham, mestrado eu fiz ao mesmo tempo também, e aí não aham. tive tempo de inspirar depois do mestrado, porque eu já passei no concurso também, foram 2 meses entre a defesa da dissertação e tomar posse no IPAMA.
Então foi, Nossa, então foi uma coisa encaixada na outra e tal, né? não teve lacunas aí direto. Nossa, que bacana, cara. Não, mas é bom, né? Que tipo, você nem se preocupou então muito assim, sabe? O que que eu vou fazer depois de terminar a faculdade, né? Eu tinha alguns projetos, tive que escolher. Eu quase não entrei no IBAMA, que na época eu não sabia se mudar para Brasília, né? Mas também teve um outro fato interessante que a minha namorada da época passou no mesmo concurso e foi lotada para Brasília também, né? Então a gente Vixe! é seguidora também, a gente já está separado há muito tempo, mas então foi mais um impulso para a gente ir lá ver qual era essa de ser servidor público da área ambiental, né? E aí, Ah, bom, estamos nessa cachaça. nessa cachaça até hoje. Pois é. Não, bacana, cara, bacana. Engraçado que às vezes a gente, quando a gente tá falando sobre esse quadro com algumas pessoas, a gente vê que às vezes esse processo do mestrado só vem depois, ou às vezes atrasa um pouco, e é interessante a gente ver essas perspectivas das pessoas, né? Porque cada um tem uma historinha de vida, como foi feito e tudo mais. E que bom que pra você foi assim, né? Que foi tudo se encaixando assim ao mesmo tempo, né? Eu tinha projeto de fazer doutorado e tal, demorei aí mais de 15 anos para concretizar isso, né? Assim, Mas agora você comecei um tá falando e é, pô, agora finalmente consegui me afastar um tempinho para me aperfeiçoar é, um pouco com a academia. é, Ernesto, agora pulando essa, a gente vai pular um pouco sua parte profissional para a gente focar nessa parte acadêmica. Agora você está fazendo doutorado de quê? Qual é a área especificamente? Você pode falar para a gente? Eu estou fazendo doutorado na Universidade da Flórida, né, na Escola de Recursos Naturais. É um doutorado em ecologia interdisciplinar e estudando a contribuição das trilhas de longo curso para a conservação da biodiversidade, para a conservação em geral. Então, com Sim, enfoque não só de conectividade florestal, mas também enfoques econômicos e sociais, vendo quanto elas contribuem para sensibilizar as pessoas para a importância da conservação. sim. Pretendo estudar qual é a contribuição econômica dessas trilhas. Aí eu vou E estudar você, algum no mundo e a minha ideia é modelar o potencial também do Caminho da Mata Atlântica, que é um projeto que eu estou envolvido aí há bastante tempo já também no Brasil. eu ia falar isso mesmo, né? Porque no Rio, onde você trabalhou por um tempo, tem essa trilha, né, de longo curso e tudo mais, até que integra algumas unidades de conservação, né? Não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu já ouvi falar sobre isso. Essa história do Caminho da Mata Atlântica começou por aí, né? A gente estava, quando eu estava na Tijuca, a gente estava implantando a trilha Transcarioca, né? Que cruza lá várias unidades de conservação na cidade do Rio. Aham. E eu fui também gestor do Parque da Serra dos Órgãos, né? Que é próximo do Rio, ali cerca de 100 quilômetros. Lá tem a tradicional travessia Petrópolis-Teresópolis, que é uma Sim. trilha famosa. E aí eu fui falar isso num debate, a gente comecei a pensar em juntar as duas e tal, a coisa foi crescendo e aí virou esse Sim. caminho da Mata Atlântica de 4.000 quilômetros. Caramba! Isso foi lá em 2012. Hoje a gente tem aí a rede brasileira de trilhas que vem fortalecendo esse tipo de iniciativa em vários lugares. Então, é Nossa, bem interessante. maravilha, cara. E eu quero usar o doutorado também para entender melhor como é que é esse processo em outros países e contribuir para isso no Brasil. Maravilha. Agora a gente vai voltar um pouquinho, que eu só pulei isso aqui para a gente fechar essa parte acadêmica. E aí a gente vai começar a falar. Quando você foi lotado em Brasília, que você falou que foi logo em seguida ao mestrado, você foi lotado onde, hein? Eu estava no IBAMA na época e fui para a diretoria de licenciamento ambiental. Sim. E foi uma experiência interessante, bastante aprendizado, mas acho que eu não tinha muito perfil para função, porque um ano que eu fiquei sem uma licença, né? Sério? Não, tudo tinha algum problema ou eram empreendimentos bizarros, como a BR-163, que eu participei de uma primeira análise, e tal, Sim. ou eram várias questões que normalmente não atendiam a todas as exigências, né? Então, eu não tive a oportunidade de liberar nenhuma licença, não tinha nenhum empreendimento que enquadrasse. Você não assinou nada, né? Tipo, você. Pareceres, estudei bastante, mas liberar licença não rolou.
Engraçado, engraçado. Até pelo que eu trabalhei no mestrado e tal, eu já tinha interesse de ir para a área de unidade de conservação. Sim. Antes disso, eu passei pelo Purgatório, que foi a divisão técnica do IBAMA no Rio, que era um Aham. lugar complicado, muita burocracia, muito processinho pequeno, problemas Sim. com corrupção, depois houve várias prisões, inclusive. Meu Deus do céu. Chefe deles, né? Então, foi, com 26 anos, eu era chefe da divisão lá e um monte de problema de corrupção, então era bem complicado. Eu É o Rio, tenho o até. Rio. Tá na moda falsificar currículo, mas eu queria botar uma coisa no meu currículo que é verdadeira, que foi uma gravação da Polícia Federal com os caras falando, um corruptor e um servidor corrupto falando que o garoto lá está atrapalhando. Então, e é um conhecimento ao meu trabalho, desse curto trabalho que eu fiz, que era atrapalhar a vida de alguns. De alguns corruptos e tal. É, Nossa, que bacana, cara. Que bacana. E engraçado, né? Porque, pessoal, desculpa, não tô falando nada do Rio, mas o Rio é famoso por exportar, tipo, ter esses problemas, né, de corrupção e tudo mais. Mas não querendo levantar a bola também, né? O Rio, o governadores Rio, que o mas, Rio- realmente pessoal, do Rio tinha um foco de problema, que acho que hoje está superado, mas naquela época era bem complicado. é, então, e depois desse setor, eu sei que você foi para, não sei se você foi direto para a CGUP, mas você passou por que locais ainda Não, dentro do IBAMA? é, eu estava lá um ano, mais ou menos, nessa divisão técnica do Rio, e aí me convidaram para voltar para Brasília, na Sim, época ainda não, mas na diretoria que trabalhava com unidade de conservação. Mas quando eu fui conversar com a superintendente, sim. ela me ofereceu ir para a Serra dos Órgãos, que, enfim, eles estavam pensando também tinha alguns conflitos lá e tal, estavam pensando em trocar a chefia. Sei. E era o meu sonho de infância, digamos assim, porque o Nossa, sítio lá que eu comecei a contar a história, lá onde eu comecei a fazer trilha, era em Teresópolis, né? Meus avós nossa, moravam. Era tipo o lugar dos meus sonhos na época. Aí foi isso, com 27 anos eu assumi a chefia do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? ah, E fiquei lá 6 anos e pouco. Foi um trabalho incrível, assim, que eu me orgulho muito e um dos que mais me deu prazer, assim, no IBAMA e ICMBio, né? Eu vivi essa transição lá na Serra dos Órgãos. E sim. aí, depois de uns 6 anos e pouco, o diretor da área no ICMBio, que na época era o Ricardo Soavins, que me chamou para ir para a coordenação geral do uso público. Né? Sei, Também um pouco pelo trabalho que a gente vinha fazendo na Serra dos Órgãos e tal. E aí eu fiquei um ano e meio em Brasília, né? sei. Foi bem interessante, acho que a gente conseguiu movimentar várias coisas, incentivar a discussão e tal. E Sim. é, eu curti muito o trabalho, mas tinha deixado minha filha no Rio, meus Ih, vínculos, e surgiu a oportunidade de ir para o Parque Nacional da Tijuca. Então, em sei. 2012, voltei para o Rio. Era um momento bem interessante da Tijuca, porque a gente ia começar a implementar as concessões lá, Sim. e tinha a Copa do Mundo, né? Antes do trauma do Ah, 7-1, perspectiva, Olimpíada no do momento Rio, era festa ainda, né? parecia que era um momento virtuoso do Rio de Janeiro, né? Isso, né, nada sido preso ainda, ainda não tinha sido. E, A crise não tinha começado, né? exatamente. Então, naquele momento, foi uma escolha que me pareceu interessante. E a Tijuca realmente é um parque muito desafiador. A gente não tem estrutura para tocar um parque daquele tamanho, então é Sim. realmente uma loucura Ah, trabalhar com o número de servidores que a gente tem e com a estrutura que a gente tem, um parque que recebe 3 milhões de visitantes no meio de uma metrópole gigantesca, com todas as complexidades, mais de 100 favelas no entorno, enfim. nossa, É bem caótico, mas é bem gratificante cada vitóriazinha que a gente conseguiu sim. na gestão. Pois nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta para você, porque o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, não sei se todo mundo sabe isso, né?
O maior. Não, eu brinco, né? Que normalmente os maiores monumentos do Brasil são administrados pelo ICMBio, né? Porque o Cristo Redentor, a Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses, Noronha, tudo é o ICMBio que cuida, né? Tudo que é bonito no Brasil é o ICMBio que cuida. E como o Parque Nacional da Tijuca é uma das coisas assim mais visíveis nacionalmente e internacionalmente, eu acho que o pessoal fica com uma lupa ali, né? Tentando ver qualquer mínimo erro e tudo mais, para, tipo, acho que é uma pressão enorme, sabe, você administrar aquele local. Por todos esses conflitos, eu até já, depois eu vou mencionar alguns aqui, mas eu acho que tipo, eu queria perguntar para você como é que é essa pressão, assim, porque você está administrando a maior, assim, não sei se é maior em complexidade, mas é a maior, mais visível unidade de conservação do Brasil. Como é que é esse conflito de administrar um parque desse tamanho? É bem complicadinho, né? Eu tento administrar. Assim, a minha filosofia é que a gente não tem estrutura suficiente para fazer tudo que deveria. A gente nunca vai conseguir fazer tudo que deveria. Então, Sim, eu vou fazer o melhor possível e vou me sentir gratificado pelo que eu consegui fazer, né, dentro do que eu pude me dedicar. Então, eu tento não me estressar demais com o que eu deveria estar fazendo e me concentrar mais no que eu poderia estar fazendo. sim. E com isso acho que a gente consegue avançar mais, porque senão a gente fica só que nem malabarista chinês rodando pratinho e os pratinhos acabam caindo. Né? Então, Sim, escolher algumas prioridades, atacar esses problemas e tentar melhorar, avançar a gestão, deixar uma contribuição lá no período que a gente está à frente da gestão. sim. E para isso é fundamental ter uma equipe também afinada, que trabalha junto e muda chefe, muda gente e a equipe continuar tocando, acho que é fundamental. É uma dificuldade que a gente tem muito no ICMB. É importante o que você falou, porque é tirar a personalidade, né? Tipo, você tira, despersonifica a gestão e torna ela uma coisa mais institucional, né? É isso que você quer dizer, né? Exatamente. Pensar em termos de instituição. Várias das coisas que eu fiz lá foram iniciadas por chefes anteriores, né? Algumas eu comecei. Claro que Sim, cada um dá um pouco a sua cara, prioriza um tema ou outro, mas é fundamental que tenha essa continuidade, até porque muitas vezes esses processos são longos, né? Então, se cada um chega e começa tudo do zero, as coisas não se fecham, até porque na sim. Tijuca é difícil segurar o rojão muito tempo. Eu fiquei lá 6 anos e pouco, mas a maioria dos chefes não fica mais de 2 anos. No- Então, é difícil ter essa continuidade. E o que você atribui a você conseguir ficar esse tempo todo lá na Tijuca? É muito, muito amor ao órgão, muito amor ao parque? Eu acho que a Porque, gente conseguiu uns avanços importantes que renovavam a energia, assim, né? Apesar de ter que brigar com embargo, campanha, etc., para fazer, por exemplo, a revitalização do antigo Hotel Paineiras, a gente sim, conseguiu depois de anos. É, na briga que a gente teve para a regularização das torres no Morro do Sumaré, por exemplo, a gente conseguiu alguns avanços importantes. Então, cada avançozinho desse dava sim. vontade de dar o passo seguinte, né? E aí as coisas vão se alongando. Meu plano inicial era ficar 4 anos até as Olimpíadas de 2016, eu acabei ficando 6 e pouco. Acho que é um bom tempo também. Não, e é bom você falar isso, porque às vezes tem outros chefes aqui que passam pelas mesmas situações, né? E é bom, assim, até para você criar assim, uma sensação, né, do que está acontecendo em cada unidade e tudo mais, porque às vezes a gente precisa disso, né, de uma integração para ver o que o outro chefe está sentindo, né? Então eu acho que sua fala é muito importante para você trazer essa compartilhar, né, essas suas dores e tudo mais, e esse processo de se manter motivado constantemente para tocar o processo adiante, né? E ali na Tijuca, especialmente, é bem complicado porque tem muitos interesses, né? Como você falou, a gente tem ali esse econômico fortíssimo, né? Já que a economia do Rio tem uma questão do turismo e o Corcovado é o maior atrativo turístico da cidade. Sim. Você tem a questão da igreja, com a própria monumento do Redentor no Corcovado, que é bastante conflituosa. Você tem É, todas as grandes empresas de mídia instaladas dentro do parque regularmente há 60 anos. Então, nossa, assim,
e mais 100 favelas no entorno, com todos os conflitos que isso gera em termos de, seja expansão urbana desordenada, seja casos de violência e, e todos os problemas da cidade colada ali, né? São 6 milhões de pessoas em volta do parque. Então, é um É, negócio é, doido. é bem complicado mesmo. Eu imagino assim, como deve ser, né? Essa pressão assim. Eu não sei, não tenho a experiência, mas eu imagino como deve ser. É, e o que nesse período assim, sabe? Eu vou focar um pouco nessa parte do Cristo Redentor, porque, cara, eu acho que é um marco, né? Eu não sei se você considera isso, mas é um marco assim da sua gestão e eu acho que até da sua carreira. Mas o que você considera como os grandes é, objetivos alcançados assim durante sua gestão Eu nesse acho parque? que o avanço na gestão do Corcovado certamente é um ponto, né? Isso começou antes, eu até participei desse processo quando estava na Coordenação Geral de Uso Público, né? Porque o desenho da concessão ali que revitalizou Paineiras, que fez o acesso rodoviário, mas isso começou pelo menos 5 anos antes, com o esforço de conseguir a titularidade do hotel, que era da Secretaria de Patrimônio da União, Sim. com operação com a Polícia Federal para desbaratar a máfia que desviava recursos do ingresso, que tinha Meu Deus. policial, ia, morador, funcionário, terceirizado, todo mundo envolvido. Então, Nossa, mobilizou muita gente do Rio, né? Isso 5 anos antes de eu chegar lá. Então, nossa. teve sucesso que, teoricamente, eu ia pegar o filé, que era implementar a concessão depois do contrato já fechado. Então, só Sim. que nada é fácil. Protestos, houve embargo da obra, que era uma obra de revitalização de um espaço que estava destruído há 30 anos. Mesmo Nossa, assim, estavam falando que precisava de licença do IBAMA, sendo que o IBAMA não tinha competência para licenciar. Enfim, era um nossa. conflito. A gente fomos. Era para inaugurar para a Copa, a gente inaugurou com as Olimpíadas. Mas eu considero Nossa. Foi um que sucesso. um sucesso, apesar de tudo. Isso, a revitalização do hotel e o transporte de van. E, paralelamente, a gente ainda conseguiu receber a titularidade do trem do Corcovado, também fazer a concessão do trem. Então, nesse período, a gente conseguiu subir a arrecadação do Parque Nacional da Tijuca eu não lembro exatamente os números, mas algo como 12, 13 milhões por ano para mais de 40 milhões. E Nossa. isso foi para o ICMBio para manter as nossas unidades de conservação. Então, Sim. eu acho que isso é uma contribuição importante de um esforço que é de muita gente. Né? Eu tive a oportunidade de participar disso. E além dessa questão da arrecadação para o conjunto das unidades, teve a quantidade de melhorias que a gente conseguiu viabilizar dentro desses contratos como contrapartida, né? Como monitores para cuidar das trilhas, e a gente deu um upgrade significativo nas trilhas do parque, em sinalização, em manejo. Até vale citar aqui a equipe de manejo de trilhas do Parque do Tijuca, é uma referência, uma galera totalmente apaixonada, galera contratada como terceirizada e tal, mas são incríveis e vale sempre mencionar, porque são exemplos de dedicação também. Eu acho que E isso. contrapartidas interessantes em termos de estrutura que melhoraram a gestão do parque como um todo, não só ali do Corcovado. Acho que isso foi muito Ah, importante. tá. Você mencionou um ponto importante que são as pessoas, né, do ICMBio em geral, e eu acho que isso é um diferencial no ICMBio, sabe? A gente tem muita gente assim, servidor, terceirizado, colaborador, parceiro, que dá a vida, cara, pela causa, né? E eu acho que isso é muito motivante também, né? Como você É, vê essa? isso, sem dúvida, é um grande diferencial nosso, né? Assim, as pessoas têm aquela ideia do funcionário público burocrata, né? Das histórias lá Sim, do Nelson Rodrigues e tal, pendura o sim, paletó na cadeira e tal, e a minha experiência é completamente diferente, assim. sim, A grande maioria, claro que tem exceções, né? Mas a grande maioria dos servidores e dos funcionários terceirizados e voluntários e estagiários do ICMBio são pessoas que realmente vestem a camisa e caem dentro para defender nossas unidades de conservação.
sim. Isso é o que me dá um pouco de esperança nesse momento aí tão difícil para a gestão ambiental, é saber que tem o pessoal lá na trincheira, escondidinho, tentando segurar ali, proteger o que ainda é possível das nossas unidades. É, os voluntários do ICMBio Parnaso tá falando aqui para a gente lembrar deles também, tá, gente? A gente lembra dos voluntários também, os voluntários são essenciais. Não, mas o voluntariado, tanto na Tijuca quanto no Parnaso, são fundamentais, são exemplos aí para várias outras unidades, né? O programa da Tijuca também começou lá em 2000, já tem 20 anos, e foi uma referência para o ICMBio na expansão. Eu Sim, também pude trabalhar com isso no período que estive lá, mas é um trabalho bem mais antigo. sim, E ali, por ser um parque, ter tanta gente em volta, a gente tem um número de voluntários muito grande, né? Mas também são pessoas apaixonadas que começaram a visitar os outros parques e fazer voluntariado nos outros parques, porque as pessoas vão se envolvendo e é isso que até que faz a gente pensar na importância da visitação nos parques, pensar na sim. importância de como o Caminho da Mata Atlântica, como todas as trilhas de longo curso ou outros projetos que incentivem esse contato com a natureza, né? É Sim. justamente levar as pessoas para conhecerem, porque quando elas conhecem, quase todas se apaixonam e passam a nos ajudar a proteger essas áreas. Nossa, é interessante você falar isso, porque não só na Tijuca, não só no Parnaso, mas em todo lugar, todo o Brasil que você vê isso, às vezes na Chapada dos Veadeiros, na Chapada da Diamantina, até no Nordeste, na Amazônia, onde é que você vê o voluntário tem mais ou menos esse mesmo espírito, né, das pessoas que abraçam a causa, vão lá, às vezes não estão recebendo nada, mas se colocam na frente para ajudar e tudo mais. Eu acho que isso é uma fala muito interessante, né? Dar esse apoio e dar esse crédito, né, para essas pessoas que nos ajudam, né? Eu acho que é um passo além do que eu tive a oportunidade de moleque de conhecer áreas protegidas como visitante. Isso já foi muito importante para mim, assim, para eu escolher essa carreira. Eu Sim, imagino que para alguém que tem a oportunidade de ser voluntário é um passo além, né? Quer dizer, além de visitar aquela área, você se envolve com ela no nível de cuidar daquela área. Então, acho que esse pertencimento que o voluntariado gera é incrível para a gente. São pessoas que adorariam provavelmente trabalhar no ICMBio mais à frente, então a gente começa a recrutar pessoal já com alguma noção para dentro do ICMBio. sim. Falta ter concurso, etc., para a gente poder receber essas pessoas no nosso corpo de servidores, que é cada vez mais magrinho, né? É. Mas eu acho que é essencial para a gente ter realmente mais apoio na sociedade. O Fernando Tatagiba falou que chegou aqui, queria dar um alô pro Fernando. Queria pedir também para quem quiser mandar uma pergunta para o Ernesto, alguma coisa, pode mandar aqui nas perguntas que a gente vai selecionando, que no final tem um espacinho para vocês, então podem perguntar, podem ficar à vontade. E agora a gente saindo um pouco desse seu momento. É, o Tatagiba era da minha turma da faculdade, a gente estudou junto. Então, Sério? Não dessas acredito. vivências que nos fizeram É. assim, apaixonados pelos parques, a gente passou juntos aí, estamos até hoje na luta juntos. Agora você vai me contar. Fala aí, Ernesto. Me conta algum podre do Tatagiba aí pra gente, pra gente usar aqui. Em off, depois no privado, eu posso contar alguma É, coisa, mas aqui acho que não seria de bom. tá bom, eu vou esperar isso aí, viu? É, então, agora saindo dessa parte. 1995 ele tá falando aqui. Saindo dessa parte mais do passado, da sua gestão passada, vamos para o presente, agora para esse ano. E como você está vendo essa questão da reabertura dos parques, você que por muito tempo participou, foi chefe de parque, foi gestor, né? Como você está vendo essa reabertura dos parques, a questão da visitação nos parques nesse momento? Assim, vendo de fora, né, eu não estou mais na É, gestão, mas fazendo uma análise assim, de acordo com seu conhecimento técnico e sua experiência e tudo mais, sem falar da gestão, entendeu? Só. não, eu acho que tem duas questões bem contraditórias aí, né? E depende Sim, muito do contexto local do parque.
Por um lado, eu acho que é fundamental para manter a sanidade das pessoas que elas tenham a oportunidade de ter esse contato com ambientes naturais. Esses Sim. ambientes, eles permitem que você, enfim, faça alguma atividade de lazer sem aglomeração, em tese, né? Se você está fazendo uma trilha, está fazendo uma atividade numa área mais isolada. Espaços abertos são menos propensos à contaminação pelo Sim. Covid. Então, tem É, todo esse lado que levaria a gente para incentivar a visitação aos parques. Por sim. outro lado, principalmente parques localizados em áreas próximas a áreas urbanas e tal, como a Tijuca, o Parque de Brasília e outros, Sim. eles têm uma concentração de visitantes maior em alguns pontos, então isso pode gerar uma aglomeração. E você tem Sim. toda a atividade do transporte público, do deslocamento até o parque, Aham. do elevador que a pessoa pega, que Aham. assim, facilita a contaminação pelo Covid. Então, acho que Sim. não tem uma fórmula fechada. E, por outro Sim. lado, também acho que é o momento de estimular as pessoas a viajar, né? Então, eu acho que os parques podem ser uma alternativa em áreas sem grande concentração, eles estarem abertos como essa válvula de escape até emocional das pessoas que estão quarentenadas. Mas como produto turístico, principalmente quando se fala de turismo de massa, como Iguaçu, Sim. Tijuca, tal, eu acho bem complicado. Se abrir o Corcovado, vai ser um boom de Sim. contaminação, porque lá as pessoas ficam muito aglomeradas. Sim. Agora, permitir algum tipo de trilha em determinadas condições, eu acho que seria bem interessante. É, eu confesso que aqui eu visitei o Parque de Brasília recentemente para dar uma espairecida e as piscinas lá estão fechadas e tudo mais. E só tem uma trilha lá que a gente pode fazer, mas é tudo bem assim, tudo separado, né? Então, e como lá o maior alternativo são as piscinas, o pessoal acaba não se aglomerando tanto, né? Então eu acho que ficou bem viável, assim, sabe? Mas é isso, né? Tipo, a gente tá. O complicado é assim, que a gente tá em um país que o Rio recentemente, né, abriu os bares e a gente viu que aqui, não sei se você viu as imagens de como estava a reabertura e o parque, tipo, não chega nem perto disso, né? Então, realmente não tem uma resposta correta para tudo, né? Eu acho que tem que manejo adaptativo, né? Tem que testar como conseguir promover um pouco, promover não, permitir a visitação sem aglomeração, em um nível também que se viabilize e, como eu falei, variando de local para local, porque o deslocamento das pessoas para o parque pode ser um problema também. Então, a gente tem que se pensar nessa situação inteira e estar acompanhando ali a tendência da corona e tal, para ver como é a melhor forma de fazer em cada região. Tá. A Gabi Castro é sua parente, ela? Ela tá Não, perguntando. não, eu trabalho lá em Ilhabela, né? Ah, Trabalha na mas ela. Fundação Florestal de Ilhabela, faz um belo trabalho lá também com voluntariado. Tá. Ela tá perguntando como estão as aberturas dos parques aí nos Estados Unidos. Alguns fecharam, estão perguntando. Mantiveram as normas, não sei ao certo como foi. E como está a visitação atualmente? Ela está fazendo essa pergunta para você. Bem, apontar os Estados Unidos como exemplo não é uma ideia muito boa agora, né? Aqui é o único país que tem mais casos que o Brasil. Sim, Estou na Flórida, que tem então essa explosão de casos. Logo sim, que começou, todos os parques nacionais foram fechados sim, e tive trilhas como a Appalachian Trail e tal, recomendando fortemente que as pessoas parassem de ir, porque teve um primeiro movimento que foi das pessoas procurarem esse tipo de atividade e sim, depois se parou. E agora está, dependendo do estado, está rolando uma reabertura. Tem aqui perto da minha casa tem um parque local, aqui, se fosse um parque sim, municipal, que fechou os atrativos como trilha suspensa, mirante, etc., onde poderia haver aglomeração, mas sim, deixou aberto algumas trilhas e ciclovias justamente para permitir esse tipo de atividade ao ar livre, com recomendações de afastamento e tal, isso durante toda a pandemia. Então, eu tive a sim. oportunidade de extravasar aí nessas trilhas e tal. Aham, Mas depois agora as coisas estavam abrindo acelerado e vários estados estão retrocedendo na política de abertura e aham. não é eu viajar ainda. Então tem muito essa coisa de ir até o parque próximo de você com algum Sim. cuidado.
Tá, agora a gente passando agora, pulando um pouco essa questão, eu vou deixar as demais perguntas um pouco mais para frente. Eu queria que você mencionasse agora como uma pessoa que está afastada para capacitação, mencionasse como você está vendo atualmente a nossa política ambiental em geral, como você está vendo como uma pessoa que vê de fora, que já teve uma experiência internacional e tudo mais. O que que você está vendo assim, tipo, atualmente na nossa gestão ambiental? Como você está enxergando isso? É muito preocupante, né? Eu acho que uma desvalorização dos técnicos da área, né? A maioria dos cargos de comando é ocupada por pessoas que não têm uma experiência em gestão ambiental e gestão de áreas protegidas, então isso dificulta, mesmo que essas pessoas possam ser bem intencionadas, elas não têm o preparo técnico que outras pessoas têm e acho que não há justificativa para isso. O próprio governo atual editou um decreto estabelecendo condições que as pessoas tinham que ter experiência e se contradiz ao substituir grande parte dos gestores por pessoas que jamais tiveram qualquer contato com a área ambiental. Então, Sim, isso é bem preocupante. As alterações também em termos de estrutura que vêm sendo feitas, eu acho que elas vêm sem uma discussão, sem um embasamento técnico, então, dependente de qualquer juízo de valor, eu acho que você, por exemplo, juntar várias unidades de conservação num NGI sem um estudo técnico é um absurdo. Se o sim. núcleo de gestão integrada ele é um modelo que vem sendo desenvolvido há anos, né? Ah, Mas pensado para áreas em que você tem pouca presença, pouca estrutura disponível, não faz o sim, menor sentido você aplicar esse mesmo modelo sem nenhum estudo para sim, o lado do Rio de Janeiro, como é o NGI lá da Serra dos Órgãos, ou do Mico-Leão, são áreas que eu já trabalhei, né, como pesquisador, sim, como gestor, conheço relativamente bem, ou no sim, Paraná também, que estão aglomerando várias unidades lá em Matinhos, nas propostas. Enfim, são propostas sem embasamento técnico, sem discussão com a sociedade. Então, por mais que elas eventualmente possam ter méritos, eu acho que a forma que vem sendo feita é bastante complicada. Acho que isso é fundamental que tenha mais respaldo técnico e da sociedade. Então, acho que isso já fragiliza qualquer gestão. Além das coisas óbvias de ataques à legislação, etc., que a gente vem sofrendo aí algumas pequenas vitórias, como retrocedendo esses ataques, como foi o cancelamento do despacho que anistiava multas na Mata Atlântica, né, reconhecia desmatamentos ali durante 2 décadas, e outras políticas que são bastante negativas para quem gosta de natureza, gosta de conservação. o Tatagiba falou aqui que o Tatagiba, a Gabi Castro, em geral, falou para a gente valorizar, né, as pratas da casa e tudo mais, que a gente tem ótimos técnicos. E eu reforço isso aqui porque nesse pequeno período que a gente está com esse projeto aqui, a gente foi entrevistar algumas pessoas e a maioria tem doutorado e tudo mais, são super capacitados e tudo, né? Então, realmente tem essa questão aí de, tipo, servidores qualificados e pessoas qualificadas a gente tem de sobra, né? Falta realmente usar da melhor forma essas pessoas, né? Que eu saiba, o pessoal do ICMBio não está ainda mentindo no currículo, né? Que nem vários ministros. Eu Só nunca vi. o ex-futuro ministro, mas, inclusive, atuais ministros que disseram que tinham mestrados e doutorados e tal. Mas Alguns disseram que se formaram em EA ou alguma coisa assim. Você ouviu uma história dessa? essa também né, foi um Eu deles. não sei, eu não consigo me recordar quem foi, mas eu vi isso aí. Vocês falam aí nos comentários, pessoal, que eu não, não sei ao certo. Teve algum. E, além disso, não, tem o conhecimento acadêmico é muito importante, mas acho que a vivência, a experiência na gestão também então, Sim. tem gente aí que está na linha de frente, conhece a realidade há muito tempo e é preterido por alguém que vem de fora sem bagagem nenhuma. Sim. Muitas vezes, inclusive, se apoia nesses técnicos para gerir isso sem ter competência para tal. Então, acho que é só no mínimo, uma perda de tempo
botar pessoas despreparadas na lista. Tá, e agora que a gente falou do governo atual numa parte nacional, eu queria que você falasse, como uma pessoa que está fora do Brasil, como está a nossa visão internacional aí? Como é que o pessoal aí fora está vendo a política ambiental do Brasil? Eu estou quarentenado, assim, então não tenho acesso a informações tão diferentes das que qualquer pessoa tem pela internet e tal. Mas o que eu tenho visto aqui, até em discussões, seja nos jornais aqui nos Estados Unidos, seja em discussões com colegas de outros países e tal, a imagem do Brasil realmente está muito comprometida, né? A questão do desmatamento na Amazônia é muito falada e as declarações do ministro na reunião ministerial lá, a famosa reunião ministerial de abril, são bastante repetidas, assim, isso ficou marcado como um símbolo da política ambiental brasileira. Então, Tá. acho que a credibilidade está no pé. E não só nisso, né? Quando a gente fala em pandemia, etc., o Brasil também está ridicularizado. Aham. E aí, eu tinha planos de ir ao Brasil agora nesse meio do ano, mas como eu não posso voltar também para cá, porque o Brasil virou um pária, né, sanitário, Sim. a gente optou por não ir, ficar por aqui mesmo. Tá, Ernesto, agora outra questão. Agora chegou um momento que a gente tem uma perguntinha especial para você, que é a nossa. Não sei se você viu no nosso roteiro, que essa é a pergunta da onça, Ernesto. E se prepare-se que vem paulada, viu? A gente não perdoa nem Marina Silva, a gente não vai perdoar você também. E a nossa pergunta para você hoje é, Ernesto, como você conseguiu sair do Brasil nesse clima de dificuldade tremenda? Foi fazer uma licença para capacitação em um momento que ninguém conseguiu. Tá, foi difícil. Mais uma luta aí. Acho que a experiência a experiência com as brigas todas lá na Tijuca me deixaram Mais mais forte. preparado para isso. Na verdade, como eu falei, eu já tinha esse plano de fazer o doutorado há muitos anos, né? Mas você vai emendando uma coisa na outra, te chamam para um novo desafio, você consegue uma pequena vitória e se anima para continuar na gestão e tal. Em 2018, eu já estava sentindo o clima no Brasil, assim, um pouco ruim, digamos assim. E aí resolvi que ia tentar fazer esse afastamento do doutorado. Eu, Tá. nesse período mesmo, trabalhando na gestão, eu continuei tentando publicar alguns resultados do trabalho, mantive Sim, contato um pouco com a comunidade acadêmica, e nos sim, próprios intercâmbios do ICMBio, com o Serviço Florestal Americano, eu conheci alguns pesquisadores daqui. sim, Então, comecei a procurar oportunidades para trabalhar e para estudar esse tema que estava me interessando bastante, que é a questão das trilhas de longo curso. sim. Então, eu apliquei fiz contatos aqui, aí a Universidade da Flórida se mostrou mais interessante para mim. Apliquei para o programa de capacitação do ICMBio, que era um programa exemplar, né, que você tinha todo um regramento publicado, número de vagas, com transparência, com comitê para selecionar quem sairia, etc. Então, acho que era um exemplo de gestão pública transparente Sim. e aberta. E, felizmente, fui selecionado, então, em 2018, para uma licença capacitação de 4 anos para fazer o doutorado. Sim. Tudo muito bem, tudo muito bom. Inclusive, fui exonerado da Tijuca no dia 31 de dezembro de 2018, já preparando o afastamento em 2019, Aham. mas o programa aqui na universidade só começaria em agosto de 2019, então faltava a etapa final, que era meio pro forma, que seria o presidente do ICMBio encaminhar para o Ministério o meu afastamento e ter uma autorização do ministro para afastamento do país. Sim. E eu consegui, a duras penas, que o processo chegasse ao Ministério, fazendo Sim. recursos administrativos. Ele primeiro ficou parado e tal, mas isso eu fiz dentro dos recursos administrativos. Mas quando ele chegou no gabinete do ministro, com tudo assinado, ele foi negado por uma decisão geral de que ninguém mais sairia do Brasil. Então, foi uma Sim. moratória geral, um bloqueio para Sim. ninguém se capacitar, ninguém falar sobre meio ambiente, ninguém
fosse de dentro da gestão ambiental falar sobre o meio ambiente por aí. Sim, Quando eu vi que a situação, eu tentei, fiz recurso administrativo ainda no Ministério, eu segui todas as vias possíveis dentro da administração pública. Esgotado isso, eu recorri então à Justiça, entrei alegando que eles, mesmo a suspensão que eles fizeram era posterior a toda a instrução do meu processo e que sim, ela não tinha embasamento nenhum, a negativa não tinha nenhum embasamento, sim. e perdi na primeira instância, mas consegui ganhar no Tribunal Regional Federal. Então eu estou Hum, aqui com o judicial, na verdade, sim. para fazer esses estudos, contribuir com a gestão das unidades de conservação. Espero retribuir aí essa oportunidade, que tanto o Comitê de Capacitação do CMP deu, quanto a Justiça, que nesse caso reconheceu esse direito. Eu espero Sim. retribuir com o conhecimento que eu vou agregar aqui. Nossa, muito obrigado pelo know-how, viu? Quem quiser aí, pessoal, acompanha, seguir esses passos aí, já sabe o caminho Eu das sei, pedras, teve né? uma dama que conseguiu também, depois de mim, inclusive usando o meu caso como exemplo, né? Sim, Mas no ICMBio, que eu saiba, eu fui o último a sair. E é uma pena, porque a gente tem vários casos aí de servidores que se afastaram e voltaram com trabalhos incríveis que são referências hoje. Aí você sim. está dois aqui, só como exemplo, um é a Érica Pinto, né, que, trabalhando com os espaços Sim. sagrados, a questão do É, sagrado na nossa, construção, que hoje ela é sim. uma referência nessa área e trabalha com esse centro do ICMBio. E outro é o Aham, Tiago Beto, trabalhava comigo aí em Brasília no uso público, veio também aqui para a Universidade da Flórida e sim. ao voltar para eu trouxe todo o know-how da valoração econômica, da importância do turismo para as unidades e tal, e é um discurso que é usado amplamente hoje em dia pelo Ministério do Turismo, pelo ICMBio, e Aham, ele foi inclusive premiado com o Prêmio Nacional do Turismo. Então, são exemplos que mostram que essa questão da capacitação ela não é um privilégio de servidor público, né? Ela é um aham, investimento na instituição. A gente tem pessoal mais capacitado depois disso, que tem, inclusive, trabalhos que são importantes. A gente poderia contratar esses trabalhos que esses dois desenvolveram, por exemplo, por muitos sim, milhares de reais, contratando uma consultoria. A gente pegou um sim. servidor E e capacitação. ficou com essa memória, com essa capacidade de trabalho na instituição. Né? Acho que é uma estratégia que foi muito bem sucedida durante muitos anos no CMPI. Espero que seja retomada. O pessoal tá. O Yuri aqui, o Tata Gibe e os demais estão elogiando o trabalho da Erika e do Beraldo. E o Yuri sugeriu a Erika em uma próxima entrevista, numa próxima conversa. E a gente já tem contatos para isso, viu? A gente já tem, já tem falado com ela e tudo mais, só que a nossa agenda tá um pouco apertada agora. Mas a gente vai conseguir também. Ela já me passou o blog dela e tudo mais, e a gente gostou bastante. Ernesto, tem 7 minutos aqui pro Instagram derrubar a live e tudo mais. E semana passada aconteceu isso e deu um probleminha pra gente. A gente não vai tentar não ocorrer isso dessa vez. E a gente vai fazer uma última pergunta aqui. O Augusto perguntou para você o que, que falta para os órgãos ambientais terem concurso e tudo mais. Falta autorização. Inclusive, tem vaga já aprovada pelo Congresso, né? Muitas, não lembro Aham. mais, acho que mais de 2.000 vagas para o IBAMA e ICMBio, e o governo não autoriza nem há qualquer interesse em fortalecer a gestão ambiental. Então, acho que o ponto é esse. É, E a sociedade que tem que cobrar isso para ver se a gente consegue avanço nessa área. tá, perfeito. Pessoal, agora a gente vai caminhando para o final. Agora a gente tem. Eu vou fazer uma perguntinha, porque a gente está com um novo quadro aqui, né? Se você. Marina ajudou a gente a estrear um pouco e você vai ajudar. A gente. Não sei se você está sabendo, mas no ICMBio tem uma moda agora de elogios. É, e a gente vai emendar isso em outra coisa. Eu queria saber quem você elogia no ICMBio e quem você indicaria, tipo, se você fosse um presidente e tudo mais, quem você indicaria para ministro do Meio Ambiente e para presidente do ICMBio e presidente do IBAMA? Eita, assim, na lata? Bem, Na lata, fala, só fala. Sem se comprometer. eu acho que eu elogiaria o conjunto dos servidores, porque eu acho que a gente tem que estar unido Político, como é? categoria. Acho que essa política
política de elogios pontuais, ela mais desagrega do que fortalece. É óbvio que os trabalhos individuais têm que ser reconhecidos, mas acho que a gente tem várias outras formas de reconhecer, né? Por Sim, exemplo, indicando essas pessoas para gestão de áreas protegidas, para cargos chaves, em vez de trazer gente de fora, né? Se eles são bons e merecem elogio, eles devem assumir também as funções para as quais são capacitados. sim. Lista do meio ambiente, bem, na atual conjuntura, eu acho que não adianta muito indicar alguém bom para o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que indicaria que a gente mudasse totalmente a política antes de É, escolher uma pessoa, porque uma, uma pessoa agora, por mais bem intencionada que seja, ela estaria dentro de uma máquina que é antiambiental. sim. Se todos os governos historicamente foram antiambientais, isso é preciso reconhecer, né, que a gente nunca foi prioridade a questão ambiental, Aham. mas a gente tem um quadro especialmente preocupante no cenário atual. Então, não vou indicar nenhum nome aqui, acho que até Nossa, me pegou eu de acho, surpresa. Eu eu aí acho, nunca pensei nisso, nunca fui encarregado de indicar para ministro, presidente do ICMBio. Acho que a gente tem vários nomes bons para isso, mas o fundamental é a mudança de visão e de política. eu acho que o seu tempo no Parque Nacional da Tijuca te deixou meio político também, né? Porque as suas respostas foram um pouco escapatórias, assim, pela lateral. Mas eu vou aceitar. Pessoas aqui já elogiaram a live, mas eu acho que a gente tem muita gente para elogiar, né? Não cabe, faltam poucos minutos para acabar. Tá. Agora, no finalzinho, eu queria que você fizesse uma fala final e deixasse uma mensagem de perseverança e tudo mais. Você que foi uma pessoa que ficou muito tempo, né, em um cargo muito difícil, e queria que você falasse assim, como se manter motivado nesses tempos difíceis. Bem, vou aproveitar para fazer um merchandising. E eu não consegui entrar com o meu perfil novo, que é o que está divulgado lá, né, que é o meu trabalho com fotografia, né, Sim, que a ideia também é divulgar os parques do mundo e levar sim, um pouco essa mensagem de conservação. Eu fiz esse perfil agora na quarentena, que eu tive um pouquinho mais de tempo preso em casa, então consegui arrumar minhas fotos antigas e tal. sim. É uma terapia também nesse período, mas está sendo um prazer grande. E como motivação, um pouco aquilo que eu falei no começo. Eu acho que assim, da gente pensar nas pequenas vitórias que a gente tem como um reconhecimento e como um estímulo para a gente galgar mais uma etapa. E na atual conjuntura, evitar derrotas também é uma grande vitória. Então, Sim. cada vez que a gente conseguir evitar um retrocesso, acho que a gente tem que comemorar bastante, porque a situação está bem difícil pela pandemia, pelo todo o contexto do Brasil. Acho que o momento é de se segurar e tentar evitar retrocesso. Isso, Ah, acho que tá. Então, eu queria agradecer por você ter topado o convite. Queria agradecer todo mundo que está aqui, que está participando ativamente desse projeto. Queria agradecer também as pessoas que ajudam a gente a fazer esse projeto diariamente e tudo mais. Às vezes é meio desgastante, tudo, porque tem todo um contexto de perseguição que a gente não pode falar, não pode se mostrar, e a gente está querendo quebrar isso. E queria pedir para vocês que curtirem essa conversa, compartilharem com os amigos, que isso é muito importante. Esse vídeo vai para o YouTube, então eu peço que quando a gente divulgar o link, vocês compartilhem também. E, pessoal, muito obrigado por mais uma conversa. Ernesto, obrigado. E até a próxima, amigo. Foi muito bom conversar com você. iniciativa pela coragem, Johnny, de botar a cara e falar da questão ambiental nesse cenário de É, desafios. a gente tenta falar de uma forma descontraída, leve, assim, para trazer o pessoal para perto, né? Então é isso. Bom final de semana. Sextou. Tudo de bom aí para você, cara. Falou, um abraço aí para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.